Olá, meus caros, aqui é o Corvo. Bem-vindos para mais um podcast sobre o livro O Nome do Vento, livro 1 da Crônica do Matador de Rei, escrito por Patrick Rothfuss. Desta vez eu estarei tecendo alguns comentários acerca das impressões sobre o capítulo 7, chamado Sobre Primórdios e os Nomes das Coisas, que é o momento do livro onde nos é apresentado um preâmbulo para que finalmente o personagem central, o Colt, comece a narrar um pouco da sua história, que segundo ele será dita desde o início. E bem, para o personagem, ele deixa isso bastante claro, né? Que a única história que de fato interessa, ou que é notória para a ocasião, é a história dele. Mas é interessante notar o quanto essa fala, ao mesmo tempo que tem de lógica, é claro, a narrativa será uma narrativa biográfica, então o que interessa é o que é dito por alguém, então nesse aspecto é lógica, que ao mesmo tempo que ela é lógica, ela também revela uma clara ausência, eu diria até mesmo uma total ausência de modéstia. Quote tem exibido, né, traços de uma ausência completa de modéstia, humildade ou qualquer coisa neste sentido desde o início do livro. Em alguns momentos nós podemos até confundir isso com discrição, mas eu creio que nesse momento já começa a ficar clara a percepção de que o que nós temos realmente é uma falsa modéstia, né? Quando a modéstia ela não é de fato muito assertiva assim. Ele é pouco modesto para falar sobre si mesmo. Mas o que ao mesmo tempo também nós percebemos é que o personagem construído pelo autor, que ele segura e nunca revela mais coisas sobre ele, finalmente ele vai começar a revelar. Levou um tempo gigantesco para começar. É um personagem que se coloca no topo mesmo, né? No pedestal. E não apenas algo que o personagem faz consigo mesmo, mas a sensação, a impressão é de que o autor realmente o coloca naquele lugar. Quando nós estamos percebendo as pessoas falarem de Quote, né, os outros personagens mencioná-lo, no caso o Bast ou o Devon Lottis aqui, né, o cronista, sempre quando há uma informação sobre ele, ela é vinculada a nós, endereçada a nós em forma de hipérbole. São sempre hipérboles, é algo sempre exagerado. E quando o personagem começa a falar de si mesmo, e fez também aquelas exigências do capítulo anterior, de que ele necessitaria de mais tempo do que as pessoas mais ilustres, as quais o cronista já havia feito a redação da sua história, é algo que fica claro para nós que, dentre todas aquelas hipérboles que já foram usadas para descrevê-lo minimamente em algum aspecto, na avaliação dele, as coisas são ainda mais fantásticas. E eu não falo apenas dos aspectos positivos, mas dos negativos também. São sempre grandes eventos, grandes épicos. Quando Quote fala sobre si mesmo, ele fala sobre alguém, sobre si, tendo um norte épico, uma grande epopeia em mente. E pela forma também como o autor conduz a história, por todo esse mistério que ele faz, inclusive mais uma vez tendo a necessidade de escrever um preâmbulo, né, aquecer as coisas, né, criar uma aura misteriosa, deixar o leitor ansioso para o que virá. Mais uma vez, tendo essa postura, o autor, o escritor, novamente também está deixando claro que aquilo que ele pretende revelar com a história do protagonista é algo realmente de grandes proporções. Então,
é um personagem de holofote. É um personagem de holofote não apenas por causa do seu comportamento, mas porque o autor já revela desde cedo a sua grande pretensão de fazê-lo ser assim. É algo que, ao ter contato com um pequeno preâmbulo, né, um pequeno aquecimento antes da escrita, da narração sobre a história dele começar a criar vida, ao entrar em contato com esse artifício literário, é algo que me deixa, é algo que me faz supor que vem realmente uma história grandiosa por aí. E da perspectiva de um narrador, de um escritor, de alguém que escreve, cria personagens, é uma grande responsabilidade, porque criar, né, todo um ambiente misterioso, todo um suspense para o leitor que quer informação, mas ela sempre vem em pequenos grãos, nunca em grandes quantidades, é deixá-lo numa situação em que futuramente ele certamente vai pedir, né, por algo grandioso, realmente surpreendente surgindo na história. Ok, você enquanto escritor faz todo esse mistério aí, mas lá no futuro eu vou me lembrar disso, eu vou cobrar, né, algo realmente condizente com todas essas possíveis maravilhas que tanto suspense você, enquanto autor, cria, né? Eu já mencionei isso várias vezes nos podcasts anteriores, falei sobre essa característica do escritor, né? E devido à fama do livro, né? Devido ao modo como os leitores e os apreciadores dele falam sobre ele, é certamente um elemento que vai se comprovar. Né? A história que nós leremos e acompanharemos a partir deste capítulo, na verdade do capítulo seguinte, do 8º capítulo, certamente será uma história digna de apreço, digna do nosso tempo. Nesse aspecto eu não tenho grandes dúvidas sobre isso, mas ao mesmo tempo me faz acreditar, né, me faz levar em consideração algo que talvez não muitas pessoas possam ter levado. Como o Nome do Vento é o primeiro livro do Rothfuss, é o primeiro livro das crônicas do Matador de Rei, isso também revela uma forte confiança, né, autoconfiança em si mesmo, nas suas capacidades, nas suas qualidades, né? Revela um autor que acredita no seu trabalho. Possivelmente a dedicação do autor não deve ser pequena com a obra dele, não deve ter sido nada pequena com esse livro, porque a confiança que ele demonstra, né, quando ele usa desse artifício, né, de criar um suspense, de prometer grandes coisas, inclusive reforçando essa expectativa na personalidade do seu personagem central, é algo que nos dá evidências do quanto ele confia no seu taco, né? É algo que, para mim, fica muito, muito perceptível. E o Colt, ele reforça isso o tempo inteiro, né? Ele tem um estilo bastante vocal em âmbito poético, digamos assim, para falar sobre si mesmo e dos eventos passados. Eu imagino que essa característica, essa estética não vai mudar muito, porque florear faz parte do estilo do autor e é um estilo que se reflete também no estilo dele. Mas, como já havia sido percebido anteriormente, Quote tem algo nele, na essência do personagem, que nos remete a uma postura de um bardo. É alguém que fala eloquentemente, é alguém capaz de aumentar também aquilo que diz, diminuir eventos relacionados aos outros,
Não que ele vá fazer isso, mas caso ele quisesse, seria algo que ele poderia fazer de maneira muito satisfatória, me entendem? Há um espírito bárdico no personagem. Assim como também esse espírito é refletido em algum aspecto, em certo aspecto, em Bast, né? Quando nós lemos, por exemplo, A Árvore Reluzente, aquele pequeno conto, né, do Patrick Rothfuss, é algo que para mim fica perceptível, né? O estilo bárdico de retratação de um personagem. É como se nós estivéssemos lendo, né, um livro de personagens que tem uma afinidade, né, uma habilidade notória com as palavras, com a narração, com o verbo, né? É sempre muito rebuscado, bem desenvolvido, né? Bem estruturado. Poucas palavras, parágrafos pequenos, ou como nós vemos aqui neste próprio livro, capítulos pequenos, mas que dizem muito. Eles têm algo bastante condensado aqui, né? Tem muitos elementos e eu diria que características que nos fazem pensar e antecipar muitas coisas. Embora isso possa soar contraditório quando eu digo que há muito suspense criado, né? E às vezes até excessivamente na minha avaliação. Mas é indicar que existe coisas e segurar. Indicar que existe coisas e segurar. O tempo inteiro fazendo isso. Mas são pontuações de coisas que ele tem em mente, né? Coisas reais mesmo, não se trata aqui, por exemplo, de um blefe. São capítulos muito pequenos, muito breves, mas que indicam sim muitos elementos ricos, potenciais de um movimento exploratório que virá a seguir. São coisas que realmente existem. Então, embora curtos, os capítulos são ricos. Eles apontam para muitas coisas diferentes. E eu imagino, né, pelo menos eu avalio, que sejam elementos que realmente possam ser comprovados na obra. E é interessante notar também como a maneira de falar do quote, o jeito que ele se refere a si mesmo, também reflete essa personalidade do autor. Eu não sei até que ponto o Patrick Rothfuss escreveu um livro sobre ele mesmo. Muitas vezes, quando nós criamos personagens, quando nós fazemos um personagem do zero, nós colocamos alguma coisinha de nós nesses personagens. Algo da nossa personalidade sempre acaba vazando, principalmente naqueles personagens que nós temos uma maior afinidade, por assim dizer. É batata, é algo quase inevitável. E a sensação que eu tenho com o quote é exatamente essa, que ele é um pedacinho do Rothfuss, e no próprio estilo de escrita dele, da forma dele narrar a sua história, dar prosseguimento a ela, quando eu entro em contato com o quote, com o personagem em si, a forma dele de pensar, de organizar o seu pensamento, para mim é muito evidente como a fala do personagem se confunde, se mistura e até mesmo se encontra com a própria maneira, né, do autor de expressar as suas ideias, de escrever. Né? É algo muito, muito próximo. Então, esse personagem aqui, eu não sei se ele é apenas amado pelo autor, mas suspeito que ele também reflete muito da sua personalidade, o que é bastante natural, né? Poucas pessoas conseguem realmente fazer uma grande diferenciação assim da sua personalidade com os seus protagonistas. É muito difícil você criar protagonistas para a sua história, né? Seus grandes personagens centrais, e não nutri-los, né? Fazer vazar neles algumas das suas características
pessoais enquanto pessoa. É muito, muito difícil, muito complicado. Então é algo bastante natural. Eu só estou dizendo isso mesmo para comunicar essa percepção, porque eu não sei até que ponto as pessoas, outros leitores, né, possivelmente também não tenham percebido isso. Né? Há muito de Rufus na minha análise, pelo menos na minha percepção, em quote. Né? O estilo dele se reflete na maneira como o personagem organiza a si mesmo, fala sobre si mesmo e se remete às coisas, aos eventos que irão ser palco aqui deste livro. Quando ele fala sobre origem, né, sobre o nome das coisas, ele está falando de coisas primordiais, essenciais, né, conceitos primeiros, porque para expandir conceitos, o caminho mais assertivo é sempre voltar ao cerne das coisas, né? A essência das coisas, o conceito primeiro. Não compreendemos profundamente algo se nós não entendermos a procedência, né, como uma coisa nasce. Né? E a história dele, para que ela seja realmente compreendida e atinja aquele grau de exatidão que ele desejava, e que ele ficou bastante descontente ao saber dos rumores, ao que as pessoas estavam fazendo, né, da história dele, né, pelas fofocas, enfim, por tudo mais. Então, Quote estabeleceu uma necessidade de fidedignidade muito grande, né, de abordar as origens, a essência, de onde ele realmente veio, até se tornar essa figura, né, excêntrica e aparentemente lendária que ele se tornou, né, o bardo dos bardos, né, o mago dos magos. É uma mistura disso. Né? Há um lado arcano, claramente perceptível, e há também um lado bárdico. Né? É uma mistura desses dois elementos. Eles transitam aqui com muita intensidade. E é algo também natural, né? Porque o bardo em si, né? O bardo enquanto personagem, enquanto uma classe de personagem fantástico, é alguém que também tem aí uma certa aptidão, proximidade com as coisas arcanas. Não se trata apenas de um grande contador de histórias, um grande poeta, né? Um grande musicista, o grande menestrel, enfim, não é apenas uma habilidade acima da média. É uma habilidade que chega a transcender em si mesma, porque nela é incorporado, inserido um aspecto mágico, né? Mais adiante do que as pessoas normais, né? O padrão normal poderia oferecer. Então, é um super personagem, né? Um super herói. É alguém cujo holofote está sobre ele, e ele realmente é uma grande personalidade deste mundo fantástico. É interessante como ele mesmo reforça isso nas suas próprias palavras. Né? Por exemplo, quando ele fala que conversou com deuses, amou mulheres e escreveu canções que fariam os menestréis chorar. Então são hipérboles, ele enche constantemente a sua bola, né, o tempo inteiro. Alguém digno de conversar com os deuses. Alguém que amou mulheres no plural, né, escreveu canções que fariam menestréis chorar. Sendo que os menestréis são, né, os artistas, né, os grandes proficientes nessa arte. Né, das canções e das canções bastante emotivas, que fazem uma pessoa realmente derrubar algumas lágrimas, ir ao pranto. Então ele se enche, né, constantemente de elogios, e grandes elogios, não são pequenos elogios. Ele é uma grande personalidade realmente. E ele não tem modéstia nenhuma ao falar sobre si mesmo dessa forma. Pelo contrário. Quote, até então, né, pelo que ele já revelou acerca de si e da sua personalidade, ele não é modesto em sentido nenhum. E eu volto a frisar isso, né, tanto no sentido positivo quanto no negativo. É um personagem que vai falar sobre si mesmo. Quando precisar elogiar, ele vai elogiar e colocar lá em cima, né, vai se colocar no pedestal. Mas quando falar sobre as tragédias, daquela parte que não é necessariamente agradável, né, algumas dicas aqui já foram dadas, como por exemplo, né, algumas formas às quais ele já foi chamado
os vários e vários nomes aos quais ele já foi chamado, né? Por exemplo, de matador de rei, né? Quando ele falar sobre isso, é bem provável que o nível de franqueza dele também não irá diminuir também, né? Não irá ser reduzido em aspecto algum. Então, ele será bastante transparente, né? E, pelo que tudo indica, né, as hipérboles, tanto para o bem quanto para o mal, elas não irão diminuir. Quando ele falar, né, dos lugares em que ele adormeceu, por exemplo, em sepulcros, muitos detalhes lá estarão. Quando ele falar do incêndio de cidades, também isso lá estará. Dos grandes romances e decepções e traições também, esses eventos não serão econômicos em termos de adjetivo, muito pelo contrário. E o que ele mais deseja, no caso, né, é que haja uma fidedignidade, como eu havia dito, em tudo, né? Para uma história grandiosa, ele desejou o tempo. E agora ele também testa, né? Deixa claro e exige para o cronista, para o Devon Lodges, que ele não perturbe a ordem dos fatos, a ideia dos fatos, que ele realmente retrate, literalmente, tudo o que ele disser, que ele não altere palavras e nem perturbe a ordem da narrativa, das suas ideias, mesmo quando ele oscilar e quando ele não conseguir explanar as coisas, né, seguindo uma lógica temporal. O que provavelmente deve acontecer, na verdade, deve acontecer, né, porque é muito difícil nós falarmos de nós mesmos sem transitar um pouco no tempo, ir ao passado, mas contextualizar um pouco com o presente e coisas nesse sentido, né? A organização de uma história, do passado para o presente, não necessariamente é algo que se expressa ao mesmo tempo que uma fala, né, sobre si mesmo, né? O que nós encontramos em um livro que é cronologicamente bem organizado, do passado ao presente, é uma organização que o cronista faz, né? Algo que o Devon Lodges, por exemplo, deixa claro, né? Ele coleta os relatos, ele coleta toda aquela riqueza de detalhes que as pessoas entrevistadas por ele lhe permitem, e depois ele dá a sua organização. E é algo que o Quote já rechaça. Não, você não vai fazer isso. Eu não quero que na minha história haja nada de você. É algo duro, né? Mas ao mesmo tempo ele está marcando território. Já fizeram muita coisa com a minha história. Você chegou aqui no marco do percurso, me disse várias e várias coisas sobre o que estavam falando de mim, coisas que você inclusive acreditava que eu fosse, deu também para mim a sua impressão pessoal, mas nada disso me interessa aqui. Isso não mais me interessa agora que vou finalmente contar-te, perdão. Finalmente, agora que vou contar-te a minha história. Ela será fidedigna do jeito que eu quiser organizá-la, e você não será um daqueles cronistas que alterem a ordem dos fatos ou escrevem a percepção daquilo que eu falei. Você vai retratar aquilo que eu falei, né? Então essa também é uma condição que é colocada aqui. Além desses detalhes, né, o que fica novamente evidenciado também é o quanto o personagem é muito acima da média no aspecto cognitivo. É uma coisa que vem sendo afirmado, né, enfaticamente pelo Rothfuss o tempo todo desde o início do filme. Quando Bast e Quote conversavam com outras pessoas, né, além dos dois, isso sempre ficava muito, muito demarcado.
como eles são cognitivamente, em termos de intelecto, bem superiores. E esse capítulo volta a reafirmar isso quando o Devon Lottis, o cronista, apresenta a ele um método que ele desenvolveu para conseguir acompanhar a velocidade da fala de um narrador. O Devon Lottis consegue escrever perfeitamente e ao mesmo tempo, né, na mesma velocidade, tudo o que alguém narra para ele, o que é impressionante, né? Só que ele desenvolveu um método para isso, né? Um método com símbolos escrito na vertical, em alguns momentos, em horizontal em outros. Ele criou um sistema onde ele consegue perfeitamente captar os sons da palavra, né, que ele identifica, numa classe de sons de 50, se eu não me engano, eu acho que foi isso que ele disse. Ele desenvolveu um sistema em que ele associa, relaciona sons e símbolos, que consegue traduzir muito bem e bastante rápido, né, tudo que uma pessoa está dizendo. O que elucida também, né, por que ele falou no capítulo anterior que ele não precisa de tanto tempo assim, né, para registrar toda a narrativa, a história da vida de uma pessoa que a conta para ele, né? Elucida, é por causa desse sistema que ele criou. E no âmbito cognitivo, no âmbito da inteligência do Quote, novamente, nesse capítulo, nós temos uma amostra grátis, né, desse potencial cognitivo gigantesco que ele tem, porque ele aprende, né, em poucos instantes um sistema que o Devon Lottis demorou bastante tempo para desenvolver. Ele pega, com as poucas informações que ele recebeu do cronista, ele pega o jeito, entende a lógica do sistema e aprende assim, um piscar de olhos, né? Ele é realmente alguém muito dotado. No caso aí, né, o Quote, acima da média, né? Um sujeito muito dotado, muito superdotado mentalmente, né? Inclusive também é mencionado, né, uma história, um rumor que existia sobre ele, que no caso o cronista não acreditava ser verdade, sobre ele ter aprendido um idioma em apenas um dia. O que, claro, o Quote nega que aprendeu um idioma em um dia, porque não dá para aprender um idioma completamente, como não dá para aprender sobre uma coisa completamente. Mas a parte essencial, grande parte do sistema, ele realmente entendeu, né? Levou 1 dia e meio para isso e sem dormir. É bastante interessante o reforço dessas qualidades cognitivas desse personagem, né? O aspecto mental dele é gigantesco mesmo, é um sujeito muito acima da média em praticamente tudo que o autor nos apresenta neste livro. E basicamente esse foi, né, o movimento aqui da história no capítulo 7, que antecede aí o verdadeiro início, né, finalmente o início da história desse personagem. Bastante B10, né? Mesmo sem entrar na história, já dá para perceber que ele é bastante B10, ele é colocado nesse lugar, né? E B10 e Overpower, que é aí o Quote, né? A chama, ou o trovão, ou a árvore partida, né? Nomes citados, dentre vários outros, né? Arcano, sem sangue, matador de rei, né? Denominações que foram atribuídas a ele por várias pessoas em vários lugares. O Quote, embora ele tenha uma aparência jovial, é interessante nós percebemos como ele transmite, né, uma sensação a nós de que se trata de um personagem extremamente vivido para a idade dele, né? Ele chegou a mencionar, inclusive, que ele é muito mais velho do que ele aparenta, né? Ele fez isso no capítulo anterior. Mas mesmo que ele o tenha feito, é interessante também essa percepção, essa sensação de que para aquilo que ele aparenta ser, ele é alguém muito mais vivido, experiente, do que essa aparência dá a entender, né? Ele é um jovem, em aparência, claro, mas que dá sinais, né, de ter a vida
ou as vidas de várias pessoas dentro dele, né? A própria maneira que ele se refere aos eventos da sua vida, né? Aos seus nomes, denominações, as coisas que ele fez, e algumas nem tão admiráveis assim, nos transmite essa sensação de que está diante de nós um grande ancião, que está ali no seu fim da vida, né? O que aparentemente não é o caso. Mas, como eu havia mencionado anteriormente, Bardos falam muito, Bardos falam demais. E às vezes até sobre coisas que não são de fato coisas realmente verificáveis. Mas enfim, não creio que seja o caso, e são apenas mesmo divagações da minha parte. Com bardos a gente sempre tem que ter um pé atrás, mas também tem que ter um pé dentro, porque realmente bardos são personagens, né, criaturas sensacionais, independente da parte que eles aumentam bastante os seus feitos. Ok? Um abraço a todos, espero que tenham gostado de mais um podcast e nós nos encontramos em um outro futuro. Saudações Corvídeas.